Quero orar nesse instante. Quero que você feche os teus olhos. Espírito Santo, eu quero dar um passo atrás de mim mesmo e me colocar na total dependência do Senhor. Que o Senhor possa encontrar em mim graça e que eu possa encontrar em Ti o favor que eu não mereço. Eu quero me colocar como um canal, Senhor Deus, de bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. São Teus filhos, são Teus eleitos, são Teus amados. É a igreja que eu amo, Senhor, mas ela é Tua. E eu quero me colocar como um canal do Senhor para abençoar este povo nessa noite. E que juntos nós possamos aprender mais de Ti e crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria, Senhor. Fica conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 19. Capítulo 19, verso 16 ao 22. Diz o seguinte: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Algumas traduções diz: se queres, porém, ser perfeito, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse jovem que nós acabamos de ler, citado no Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, é um jovem considerado maioral. Algumas traduções chamam ele de jovem rico, um jovem influente, um jovem conhecedor, um jovem de poder, talvez um homem público, não sei. Não traz a identidade exata deste jovem, mas diz que ele era alguém reconhecido. Ele era alguém reconhecido, alguém de posição, alguém de status. Porém, o coração dele revela um vazio existencial. O coração dele revela que faltava alguma coisa. E ele, quando tem a oportunidade de chegar diante do mestre, ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Pergunta para quem está do seu lado: o que você faz para ter a vida eterna? Responde, ele te perguntou. O que você faz para ter a vida eterna? Responde, pelo menos uma coisa que você faz. Eu vou para a igreja. Amém, glória a Deus. Faz parte do processo. Eu sou líder de célula. Glória a Deus, faz parte do teu chamado. O que mais? O que mais? Esse jovem, ele fala: Jesus, eu já não mato,
não cometo adultério, não roubo, não levanto falso testemunho, eu honro meu pai e a minha mãe, eu amo o meu próximo como me amo. O que mais que me falta? E Jesus prova o coração dele. Jesus prova o coração dele, aonde estava o tesouro da vida dele. E se eu falei aqui que ele era uma pessoa de posição, de status, e algumas traduções dizem que ele era um jovem rico, o coração dele estava ligado aonde? À riqueza, ao poder. O coração dele estava ligado àquilo. A fonte dele era a riqueza. Ele sabia que apenas guardar os mandamentos não era o suficiente. Ele sabia que para andar com Jesus, para viver uma vida de verdade, como um cristão genuíno, não basta seguir os mandamentos, precisa ir além. Fala para quem está do seu lado, tem que ir mais além. Tem que ir mais além. Tem que estar disposto a ir mais fundo. Como eu disse, ir aos cultos, células, atividades, evangelismo, tudo isso é necessário, faz parte. E hoje de manhã nós tivemos um treinamento aqui maravilhoso. 85 pessoas aqui sendo treinadas, preparadas, em pleno feriado prolongado, né? Louvado seja Deus. Dá uma salva de palmas para os corajosos que vieram. – 85 pessoas sendo treinadas, sendo trabalhadas, para entender que não basta apenas guardar os mandamentos, não basta apenas cumprir a lei, é preciso ir mais fundo, é preciso fazer algo mais. Não é o tanto que se faz, né? Como eu disse aqui, o tanto de vezes que você vem ao culto, o tanto de vezes que você dá uma célula, que você faz um discipulado, não é o tanto que você faz que vai garantir que você vá para o céu. Se fosse assim, eu ia fazer um convite para você: pega a sua mala, muda para dentro da igreja, fica aqui, não precisa fazer mais nada. Te garante a entrada no céu. Seria mais fácil, não seria? A gente pegar e montar o nosso acampamento aqui dentro, e aqui dentro a gente ficar e não precisar fazer mais nada. Mas isso não garante a nossa entrada no céu. A palavra de Deus fala que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Que a obra que o Senhor começou em nós, Ele há de aperfeiçoar todos os dias. Nós estamos num processo de desenvolver a salvação. O que significa isso? Não basta eu levantar a minha mão e declarar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha história. Enquanto eu viver aqui na terra, eu preciso desenvolver o processo da salvação. Eu pergunto para você, quando você chegar nos céus, você vai reconhecer quem é Jesus? Quem é Elias? Quem é Moisés? Quem é Pedro? Quem é esse? Quem é aquele? Tantos outros. Se você não tiver intimidade com Jesus, como reconhecê-lo? Interessante, eu estava ouvindo uma pregação do Bispo Lucas essa semana. Presta atenção, porque assim como nós queremos conhecer o Senhor, Ele também nos conhece. Assim como nós queremos nos manter longe de Satanás e seus demônios, Ele nos conhece. Bispo Lucas contava uma experiência. Ele, quando foi pastor em São Paulo, ele foi pastor do Arena Jovem durante 4 anos em São Paulo. E ele falou: era o início do meu ministério, muito novo, inexperiente. E um dia ele e o pastor Mauro, é um dos nossos pastores em São Paulo, foram fazer libertação
de um casal. Esse casal era da igreja do pastor Mauro. O pastor Mauro conhecia. E começaram a fazer a libertação. De repente, o casal ficou possesso. E aí ele orou, mandou aquele demônio embora. O demônio foi embora. Dali a pouco, o casal manifesta de novo. E foi 3 vezes. Aí o pastor Mário olhou e falou: é entidade, é legião. Então não vamos ficar aqui perdendo nosso tempo. Vamos chamar o grandão. Porque no mundo espiritual existe hierarquia. E quando você vai fazer uma libertação, você chama, quando é caso de legiões, você chama o maior, para que o maior venha e leve embora todos os demônios que ele trouxe com ele. E o pastor Mário começou a orar e chamou o chefe daquela entidade. E o chefe veio. E o chefe veio, e o pastor Mário orou, e falou: agora você vai deixar a casa deles. Diz que o demônio falava assim: não vou não. Você vai deixar a casa deles. Não vou não. Você vai deixar a vida deles então. A vida deles eu posso deixar, mas a casa deles eu não deixo não. Por que a casa dele você não deixa? O que tem lá na casa dele? Eu entro na casa dele todos os dias, montado na sogra dele. E sogra já tem aquele negócio, né? Eu entro na casa dele todos os dias, montado nas costas da sogra dele. Aí o pastor Mário virou para o bispo Lucas e falou: eu conheço a família. É complicada, a sogra é complicada. A sogra é complicada, não é cristã, é complicadinho. Mas na vida deles você não vai ficar. Na vida deles eu não fico. Mas até na tua casa eu entro. Virou o pastor Mário. Na minha casa, eu entro na sua casa. O pastor Mário falou: como que você entra na minha casa? Através da sua sogra. Tem sogra aqui? Nada contra a sogra, hein, por favor. Eu entro montado nas costas da sua sogra. E o pastor Mário virou para o bispo Lucas e falou: minha sogra não é convertida. Minha sogra frequenta uma outra religião. Então, ele pode até entrar na minha casa, mas ele não pode permanecer lá dentro. Tampouco tocar em mim. Em você eu não posso tocar. Mas que eu entro com ela e saio com ela, eu entro. Porque eu ando com ela o tempo todo. Aí o bispo Lucas, para quem não sabe, o bispo Lucas é genro da bispa Lúcia. O bispo Lucas fez assim: tá. E na minha casa? Falou para o demônio. E na minha casa? Na sua eu não posso não. Na sua eu não entro não. Na minha não? Não. Sua sogra é do branquinho. A sua sogra é do branquinho. Na sua sogra eu não posso não. E ele contou essa experiência. Eu falei: puxa vida, como que o mundo espiritual nos conhece? Como que o mundo espiritual sabe quem nós somos? E às vezes nós brincamos ou tentamos fingir muito forte que eu vou falar, tá? Mas fingir uma vida cristã. Mas o mundo espiritual sabe quem verdadeiramente nós somos. O mundo espiritual sabe como nós agimos. Sabe até as palavras que nós falamos. Ele conhece. Este jovem, ele sabia que ele precisava de algo mais para entrar no reino dos céus. Eu e você precisamos saber que, como eu disse, só vir à igreja, só fazer célula, só fazer discipulado, treinamento, tal, isso não vai te garantir que você vai entrar no céu não, querido. Desculpa a sinceridade. Nossa, eu estou em todas, eu achei que eu ia para o céu. Não vai. Se você não nascer de novo, não vai. É preciso nascer de novo. É preciso nascer. Como nascer de novo? Os discípulos perguntaram para Jesus: como
Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo. É necessário você nascer de novo da água e do Espírito. A água é o batismo. O Espírito Santo é o selo do batismo daqueles que decidiram morrer para viver. Esse jovem precisava de algo mais. Às vezes nós achamos que a gente já faz tanta coisa, e é justamente por fazer tanta coisa que o Senhor nos chamou. Pensa, Pedro e André. Pedro e André estavam pescando, trabalhando. Jesus, opa, esse gosta de trabalhar, vem. Tiago e João estavam consertando redes. Opa, esse cara gosta de trabalhar, vem. Mateus trabalhava na alfândega, vem. É justamente porque você tem disposição de trabalhar que Jesus te chamou. É justamente porque você tem disposição no teu coração de ganhar uma alma, de falar o nome de Jesus, de proclamar o Evangelho, de ser treinado, de dar uma célula, nem que seja para uma pessoa. Foi por isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou. Jesus escolheu andar ao lado de homens que estavam dispostos a deixar tudo para o seguir. E Jesus prova o coração desse rapaz, até onde ele estava disposto a deixar o poder, o status, a fama, a reputação, para poder segui-lo. Se queres ser perfeito, quando Jesus faz essa pergunta, se queres ser perfeito, se você quer ser perfeito, muda. Se você quer ser perfeito, se coloca nas mãos do oleiro e deixa ele te moldar, deixa ele te modelar. Eu falo que o dia que nós estivermos completamente prontos, vai ser o grande dia. Ou você vai para a glória, você vai morrer, ou você vai ser arrebatado. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados. Se queres ser perfeito. Aí Jesus não está falando apenas da entrada na vida eterna, mas de uma vida santa, de uma vida pautada numa decisão, numa escolha, ser perfeito, ser santificado, desenvolver a salvação. Se Jesus te fizesse essa colocação hoje, qual seria a sua reação? Se você perguntasse para Jesus, o que eu devo fazer para entrar no reino? E Jesus dissesse para você, larga tudo o que você tem. Deixa o seu trabalho. Não vai fazer isso, tá? Pastora, não estou mandando ninguém fazer isso, por favor. Deixa o seu trabalho. Deixa a sua família. Deixa tudo o que você está fazendo. E me segue. Deixa a sua fama, a sua carreira profissional. Deixa tudo. Eu já contei isso para vocês. Num dado momento da minha vida, o Senhor pediu a minha carreira profissional. E eu entreguei. E o grande desafio é permanecer na confiança. Porque o aperto vem. A dificuldade bate na porta. E aí a tendência é você olhar para trás e falar, peraí, eu acho que eu ainda tenho uma chance no mercado. Eu vou fazer meu currículo. E aí você vai orar. O Senhor fala, eu te pedi, eu te sustento, creia em mim. Creia em mim. A reação dele foi retirar-se triste, o que demonstrou para Jesus que ele não tinha toda essa disposição para herdar o reino dos céus. Qual o tamanho da sua disposição, querido, para ir para o céu? Se eu perguntar quem está pronto para ir para o céu, talvez você faça um maior barulho aqui, levanta a mão. Mas verdadeiramente,
olhando para dentro de você, quantos estão prontos para herdarem o reino dos céus? Quantos aqui nessa noite estão prontos para entrarem no reino dos céus? Eu fico imaginando, sabe, a disposição de se entregar dessa forma. 1 Reis, capítulo 19, verso 19 ao 21. 1 Reis 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, por que te tenho feito isso? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de boi, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então ele se levantou e seguiu a Elias e o servia. Elias tinha estado no monte, tinha orado, tinha comido, bebido e acabado de se levantar. E ele passa por ali e encontra Eliseu. E o Senhor já estava trabalhando o coração de Elias para levantar o seu sucessor. E quando ele passa e vê Eliseu, eu imagino que o Espírito do Senhor tenha dito a ele: lança a sua capa. Porque ninguém faria isso se não conhecesse, se não sentisse da parte de Deus. E ele lançou a sua capa sobre Eliseu. Mas Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava ocupado. Eliseu estava lavrando com 12 juntas de boi. Eu fui pesquisar juntas de boi, era uma curiosidade minha. A junta de boi são 2 bois. 2 que tem a canga, que saem para arar a terra. Então ele estava ali trabalhando com 24 bois. E quando Elias lança a capa sobre ele, ele entendeu. Ele entendeu. E ele fala: eu só quero me despedir do meu pai e da minha mãe. E a palavra fala que ele queima os bois. Ele queima os seus bois. O que significa isso? O que significa isso que ele fez? Esse ato que ele fez? Ele estava dizendo: para cá eu não volto mais. Para cá eu não volto mais. Eu não volto mais a lavrar com esses bois. Eliseu entendeu que a capa de Elias, que passava sobre ele, significava que o manto e a autoridade de Deus o estava dando muito mais oportunidade do que qualquer coisa que ele tinha. E ele imediatamente deixou tudo. Aliás, ele voltou, né? Como eu falei, queimou os aparelhos do boi, os aparelhos de trabalho, e fez um grande churrasco, dizendo: para cá eu não volto mais. Eu estou indo para um novo patamar da minha vida.
E eu estava orando e preparando esse tempo de palavra, e o Senhor me fez lembrar de uma história que eu contei já há algum tempo atrás. Talvez vocês se lembrem. De um espanhol. Conta-se uma história, não sei se é verídica ou não, do colonizador do México, Hernán Cortés, o nome dele. Um espanhol que em 1526, ele com os seus soldados, eles descem para os seus navios nas terras mexicanas, e eles tinham por objetivo, por missão, colonizar, tomar posse do México. O México seria colonizado pela Espanha, e ele vai com os seus soldados para essa missão. E quando eles param ali, eles descem a terra, esse homem reúne os seus soldados e dizem: nós temos muita coisa para fazer aqui. Essa terra não é fácil, nós vamos encontrar dificuldade, a caminhada vai ser longa, nós seremos tentados a desistir. Tem alguém aqui que queira desistir? E os soldados: não, estamos em missão e na missão vamos prosseguir. Ok, então queima todos os navios, manda queimar todos os navios, porque para sair dessa terra, só atravessando o Atlântico. Queime todos os navios. Queime todos os navios. E às vezes, no mar da vida, nós saímos com o nosso barquinho e vamos navegando, 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 navegando. E quando a gente pega uma tempestade, a tendência é virar o leme desse barco e falar: vamos voltar para a terra firme. Ficar nesse mar revolto, vamos voltar para a terra firme. A tendência humana e natural é que a gente pense em desistir. E ele sabia, ele conhecia os seus soldados, ele sabia das fraquezas dos seus soldados, e ele sabia que se ele permanecesse com aqueles navios ali, certamente, em meio às dificuldades, eles pensariam em pegar os naviozinhos e voltar para a Espanha. E ele falou: então vamos eliminar tudo aquilo que possa levar os meus soldados e a minha equipe a desistir. Feche os seus olhos por alguns segundos. O que farei para herdar a vida eterna? Você ainda tem algum navio ancorado no seu porto que te faz, na primeira dificuldade, ou talvez na segunda, ou talvez na 10ª dificuldade, falar: opa, vou pegar meu barquinho de volta. Vou pegar meu barquinho de volta e vou desistir. Eu falo que desistir é a alternativa dos fracos. Persistir, mesmo no meio da tempestade, é a saída dos corajosos, é a saída dos fortes. Abre os teus olhos. O Senhor te escolheu porque você é forte, você é corajoso, você é corajosa, você é valente. E talvez, olhando para dentro de você, talvez você possa até relutar, talvez pensar um pouco, mas eu acredito que muitos de nós, se Jesus dissesse isso: vende tudo o que você tem,
e me segue. Eu acredito que muitos de nós teríamos coragem de fazer isso. Muitos de nós teríamos coragem de deixar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Por amor ao Senhor. E eu estava, algum tempo atrás, lendo a história de um homem que escreveu um hino aos tradicionais mais antigos, talvez você vá se lembrar. Paulo Frank. Ele compôs uma canção, e essa canção que ele compôs foi no meio de um momento de dor. Ele havia decidido a mudar-se de país, ele um pastor, e ele enviou a esposa e as 2 filhas por barco. Isso foi em 1828 mais ou menos, acho que foi em 1828, 1928. As filhas e a esposa foram de navios, e ele estava ainda resolvendo algumas coisas e iria posteriormente. Mas o navio onde estava a esposa e as filhas se chocou com outro navio, e a embarcação se desfez e houve um grande naufrágio e elas morreram. E um dia ele pega um navio e ele pede pro comandante, não sei como é que chama, o marinheiro, e ele pede: me leve exatamente no lugar aonde esse navio naufragou. E o cara leva ele. E quando o navio para, ele começa a orar. Ele dobra os seus joelhos e começa a orar. E ali nasce uma canção que talvez você conheça. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Quem lembra? Só eu? Ah, vocês lembram. Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Como cantar isso? A mulher e as filhas tinham morrido. Você tem ideia do que é isso? A mulher, a esposa e as filhas haviam morrido. E ele dobra os joelhos e ele diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você tem coragem? Será que eu e você temos coragem? Quando eu li essa história, eu falei: Deus, a gente desiste por tão pouco. Nós perdemos as forças por tão pouco. Nós fazemos uma tempestade num copo d'água quando ouvimos dizer que alguém não gosta de nós. Este homem perde toda a sua família e diz: eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Fecha os teus olhos. Só você e Deus conhecem as suas fraquezas e os barcos de velhos hábitos que ainda estão ancorados dentro de você. E todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de escolher permanecer ou desistir. Caminhar mais um pouquinho ou ser vencido pela circunstância.